Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo você encontra todas as informações. Tem informações sobre cursos, meus livros, meu site, gravação privada. É só dar uma vasculhada aqui na descrição do vídeo, tá bom? E olha, na reflexão de hoje, eu gostaria de começar essa reflexão com uma frase de Gandhi. E a frase de Gandhi diz assim: um pai sábio deixa que os filhos cometam erros. Um pai sábio deixa que os filhos cometam erros. Olha, veja bem, eu acredito que na maior parte, na maioria das vezes, os pais eles querem sempre o melhor para os filhos, não é? Nossa, André, por que na maioria das vezes? Porque, gente, atendendo tantas histórias, ouvindo tantos relatos, né, acompanhando tantas situações das pessoas, isso me amadureceu também nesse aspecto. Por isso que eu falo para vocês, a gente tende a olhar o outro a partir de nós mesmos. Então, hoje, o André de hoje não tem nada a ver com o André do passado. Hoje, eu olho e eu percebo que eu acreditava que todos os pais quisessem o melhor para os seus filhos, porque eu tinha como comparativo os meus próprios pais. Então, essa é uma tendência muito forte na nossa vida. A gente tende a julgar a situação da outra pessoa sempre a partir da nossa própria situação. Isso em todos os aspectos, desde um aspecto de, então, você acreditar que os pais querem bem aos filhos, até aspectos de como as pessoas devem viver a própria sexualidade. A gente tende a querer colocar as pessoas de acordo com os nossos critérios, de acordo com as nossas vivências. Então, a gente não percebe que a gente está querendo englobar todo mundo dentro do nosso mundo. Enfim, por isso que eu digo a vocês que é muito importante aprendermos com as histórias das outras pessoas. Enfim, tudo isso para falar o quê? Na maior parte, na maioria das vezes, eu acredito que os pais queiram o melhor para seus filhos. Por quê? Porque há casos em que a gente vê que os pais, eles querem, na verdade, boicotar os filhos. Parece que eles têm inveja dos filhos. Parece que eles se sentem incomodados com o sucesso e o progresso dos filhos e eles querem se transformar, né, num inferno na vida do filho. Nossa, que horror, André. Acontece isso? Acontece, gente. Vocês não fazem ideia do tanto de relato que chega para mim aqui de situações assim, de pessoas que trazem na sua história e na sua vida verdadeiros problemas emocionais decorrentes de pais dessa forma. Um pai, uma mãe e, quando não, um pai e uma mãe, os dois juntos. Porque tem situações em que é o pai que é assim, tem outras situações que é a mãe que é assim, e infelizmente tem aquelas pessoas que juntou a fome com a vontade de comer. Então tem o pai e a mãe é assim em relação à criança, ao adolescente, enfim. Aí é um transtorno. Ou seja, mas vamos pegar esse raciocínio de que os pais querem o melhor para seus filhos. Não é porque os pais querem o melhor para os seus filhos que eles irão colocar uma redoma ao redor deles. Então, aí entraria dentro da superproteção. Eu quero o melhor para o meu filho, então, evidentemente, se esses pais que querem o melhor para seus filhos, se eles pudessem, eles colocariam o filho numa redoma de vidro onde nada os atingisse, nenhum mal, nenhuma violência, nenhuma frustração, nenhum sofrimento. Não é verdade, gente? Eles colocariam o filho ao redor dessa redoma, se eles pudessem e se isso fosse possível, garanto que esses pais fariam isso. Porém, essa redoma não há como ser feita, né, na vida real e concreta, no nosso dia a dia, mas muitos pais, inconscientemente,
E outros, até mesmo sabendo das consequências dessas atitudes, têm consciência, mas ainda assim continuam fazendo, eles criam essa redoma, que é o que a gente chama dessa superproteção, impossibilitando assim os filhos de crescerem, impossibilitando o crescimento. Crescimento aqui entendido enquanto esse crescimento no sentido do desenvolvimento pessoal. Porque o filho, ainda que o pai super proteja, o filho vai biologicamente, fisicamente, esse filho está crescendo, não é? O pai está dando do bom e do melhor para esse filho está crescendo. Então, nossa, pode ser uma criança super saudável, o pai leva nos melhores médicos, mas emocionalmente é uma criança absolutamente frágil, que não aprendeu a ouvir não aprendeu a trabalhar com essas frustrações. Um não é uma frustração, mas que tem que ser trabalhado. A criança tem que aprender a lidar com isso. Essa superproteção, ela impede os erros. Então, supostamente a criança vai desenvolvendo uma falsa impressão de que ela nunca comete erro. Consequentemente, impede também esse crescimento. Ou seja, não permite que essa criança reconheça as suas falhas. Ai. Agora nós chegamos num ponto crucial. Esse pai, ou essa mãe, ou esses pais que superprotegem, então, supostamente, eles impedem que os filhos cometam erros. É como se os filhos não cometessem erros. Então, eles acabam impedindo dos filhos de reconhecerem as suas falhas. Não reconhecendo as suas falhas, eu crio depois aquele adolescente que não assume erro nenhum. É aquele adolescente que vai entrar num namoro e ele absolutamente não sabe o que é falar. Desculpa, eu errei. É aquele adulto mimado, é aquele adulto infantilizado. Você já conviveu com um assim? Hein? Tá vendo? Começamos falando da criança, mas para a gente chegar aqui no adulto, no relacionamento. Esse adulto são os adultos que a gente vai estar cruzando no dia a dia da nossa vida e que a gente vai se relacionar amorosamente. É aquela pessoa que, por vezes, para não reconhecer o erro, ela te bloqueia de tudo. Ela te bloqueia quando ela percebe que você está descobrindo o que ela fez, ela te bloqueia, ela te exclui de tudo, simplesmente porque ela é incapaz de pedir desculpas. Ela é incapaz de dialogar. Sem contar que tem outros desdobramentos, né? Nós vamos encontrar aqueles adolescentes, aqueles adultos que se acham, eles são sempre os melhores, eles sempre são os fodão, eles se acham. Nossa, o mundo tá caindo aos pés deles. Por quê? Porque ele teve um pai e uma mãe que caía aos seus pés, que se desdobravam diante dele. Ó, Vossa Majestade, o que Vossa Majestade deseja? Qual é seu próximo desejo? Eu quero. Mas o pai não pode dar. Eu quero. O pai, entende? Deixa de comer, deixa de fazer isso, não sei o quê, para comprar, ainda se fosse uma coisa que era realmente necessária. Eu quero um curso de inglês, eu quero, entende? Para o desenvolvimento. Não, ele quer uma coisa para se aparecer. Né? Ele quer o videogame de última geração e o pai se sente culpado, se sente mal por não poder dar, então faz dívida, faz isso, faz aquilo, enfim, horrores, não é? Porque quer dar do bom e do melhor para o filho, ainda que não tenha condições para dar tudo aquilo. Deveria fazer com que o filho tomasse consciência e começasse já a perceber, olha, eu gostaria de te dar, mas o pai não pode, porque o pai trabalha, mas o pai não ganha o suficiente para comprar esse videogame para você.
outros amiguinhos seus, eles vão ter, mas porque o pai deles ganha mais, entende? O pai não ganha, porque o pai não conseguiu, não é, estudar, ou ainda que tenha conseguido estudar, não conseguiu se inserir no mercado de trabalho da forma que o pai do seu amiguinho lá conseguiu, né? Então, são coisas que a gente já tem que começar falando, porque senão, tá vendo? Depois esses filhos, eles se acham sempre esses reizinhos, que os pais que se desdobram diante deles, né? Que sempre, então, se curvam diante deles, depois eles querem que as pessoas se curvem diante deles, num relacionamento amoroso, entende? Eu vou ter que sempre estar me curvando diante dele, eu vou estar sempre fazendo a vossa vontade. Não vai rolar. Então são essas pessoas que vão se achar, são essas pessoas que vão querer que tudo seja do seu jeito, da sua forma, tudo saia, né, dentro da sua maneira. São adultos que depois são incapazes de dialogar e de ouvirem opiniões divergentes das suas. Meu Deus do céu, como tem isso hoje, hein, gente? Adultos que são incapazes de ouvirem opiniões divergentes das suas. E aí você vai se relacionar com uma pessoa dessa. Tá vendo que tudo isso, em muitos casos, começou lá na infância? Então, você vai se relacionar com uma pessoa dessa, que ela fica emburrada fácil, ela derruba aquele bico, ela fica emburrada, ela faz, né, manha. Aquele bico fica lá, né, por horas ou por dias, porque a criança quer que a sua vontade seja feita, ela não gosta de ser contrariada, aquela criançona. Ou ainda, o bico, ele é feito até que a sua vontade seja feita. Ah, porque eu queria comer pizza, eu pensei que a gente ia comer pizza. Não, tudo bem, você quer comer comida japonesa, a gente vai, não sei o quê. Entendeu? Aí fica com aquela cara de merda o dia todo, até que você pega e fala, tá bom, então vamos comer pizza. Aí, nossa, olha lá, a criança volta a sorrir, né? Parece que tá ganhando o pirulito. Não acontece isso, gente? Acontece ou não? É horrível ou não é? Já conviveu com gente assim ou não? E aí? Muitas dessas pessoas, por vezes, a explicação você encontra lá na infância. Não é necessariamente na infância, hein? Tem gente que se tornou assim. Tem gente que, né, ela é da personalidade dela ser assim. E outros a gente vai entender as raízes lá na infância com pais dessa forma que foi criando a criança dessa maneira, desse jeito. Certo? Esses ronquinhos que vocês estavam ouvindo é do Teodoro, que ele está dormindo ali do outro lado, tá bom? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá, curtiu? Dá o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.